Hoje vamos falar da escolha do Rodri para a bola de ouro. Estou aqui no trânsito, está um dia chuvoso, mais parado do que anda, então aproveitar para bater esse papinho com você e saber se você queria que o Vinícius Júnior realmente ganhasse ou você tem outra opinião. E como o canal é meu, eu vou dar a minha opinião, polêmica ou não, sobre esse assunto. Na minha opinião, já vou dar logo aqui de começo, eu não achava que o Vinícius Júnior merecesse a bola de ouro. Por quê? A gente usa critérios, esportivos, só que a gente esquece que os critérios esportivos obedecem opiniões. E opiniões são enviesadas. E quando as pessoas falam, não, eu gosto de democracia, democracia, o voto no Rodri foi democrático. E as pessoas não aceitam isso porque acham que o Vinícius foi o mais merecedor, por base da opinião dela. Se eu tivesse Vinícius Júnior e Rodri, eu escolheria o Rodri. Por quê? Ele, para mim, teve mais expressividade. Só que as pessoas confundem muitas vezes a luta do Vinícius Júnior contra o racismo com o protagonismo dele no futebol mundial. Ele foi campeão da Champions, fez um ano muito bom, porém o Rodri também foi campeão com a seleção. Agora, isso é minha opinião. Como você junta 100 pessoas para votar, a maioria decide. E dentro do próprio clube dele, teve muita gente que votou no Bellingham e não votou nele. E por isso as pessoas, principalmente os brasileiros, nossa, mas é um absurdo, ele está fazendo isso porque ele combate o racismo. Não é, vocês de novo estão querendo enviesar um resultado que foi democrático. E se você for olhar, nem dentro do próprio clube dele ele foi unânime. O Bellingham ficou em terceiro, ele ficou em segundo. Ou seja, ele perdeu o voto por conta de um companheiro de equipe, que também é negro. Então, se você for olhar todos esses vieses, na minha opinião, o Vinícius Júnior, ele peca em alguns pontos de trazer algum ponto positivo a ele de um critério fora esportivo. Quando a gente fala de opinião, pessoal, os vieses, eles obedecem sim a alguns certos critérios. Por exemplo, quando você gosta de uma coisa, teoricamente alguém te deu uma impressão. Por isso a gente fala comercialmente, a ferramenta que mais converte é indicação. Alguma pessoa indicou um restaurante para você, você foi lá e gostou. Mas o que isso leva em consideração? Que a opinião de uma pessoa te influenciou a você ir nesse restaurante e a gostar desse restaurante. O Vinícius Júnior, ele tem um comportamento, eu estou falando de princípios e modos, né? Os princípios do Vinícius Júnior são ótimos, querer brigar contra o racismo, todo esse discurso que ele levanta a bandeira, e ele gosta. Só que eu acho que os modos dele principalmente, são péssimos. Eu não acho que o Vinícius Júnior é um exemplo de luta a qualquer tipo de causa, por justamente ele ser um cara que ele trata a provocação, ele passa a provocação a um nível que não é um nível que traz pessoas para gostarem dele. Pelo contrário, ele arruma briga para tentar impor a opinião dele, que é uma opinião altamente justa. A gente sabe que combate ao racismo é uma coisa que tem que ser proibida, porém tem formas diferentes de fazer. Por exemplo, Pelé foi um cara que lutou muito contra a causa do racismo, e ele sofria igual o Vinícius Júnior, a mesma coisa. E você não via Pelé querendo brigar com torcidas adversárias. Isso até diminuía o racismo contra ele. O próprio Daniel Alves, não é exemplo para nada, né? Mas ele foi lá, tacaram a banana nele, foi lá e comeu a banana. Ele não é macaco, então por que ele vai chegar? Ele comeu a banana. Ele preferiu não entrar numa briga, né? Porque briga, ele tem teoricamente dois lados e você tem formas de educar. Não vai ser através da provocação que eu vou continuar mostrando o meu ponto de vista e a pessoa vai aceitar. Pelo contrário, a probabilidade dela fazer alguma coisa contra mim quando eu expor a minha opinião é muito maior. Então, eu acho que esse critério, Vinícius Júnior, não tem inteligência emocional para conseguir seguir um caminho que traga opiniões diferentes da dele para ele. Então você pensa, a eleição da bola de ouro é uma eleição que teoricamente é democrática. Então você tem votos ali de várias pessoas, vários jornalistas que estão votando para definir quem vai ser o ganhador da bola de ouro. Aí chega o Vinícius Júnior, não concorda com a votação, que a votação, como eu te disse, foi democrática. E aí o Brasil também não aceita a eleição democrática, mas ele prefere nem ligar o critério da opinião, né? Saber, cara, será que essa opinião dos jornalistas fazem sentido? No meu ponto de vista, faz total sentido. Por quê? O Bellingham tirou o voto do Vinícius Júnior. O Rodri ganhou aí a Eurocopa com a seleção espanhola. Quando você leva todos esses critérios em relação, né? Você vê que o Vinícius Júnior tem pontos muito mais negativos que positivos para levar em consideração quando você leva esses critérios, né? Seleção, desempenho
da equipe no campeonato, no caso o campeonato local, né, campeonato do país dele, o Vinícius Júnior ganhou a Champions e tal, mas ele dividiu o protagonismo com mais 2 ou 3 companheiros, o Bellingham, se eu não me engano, o Carvajal entrou, enfim, alguns outros jogadores do Real Madrid entraram aí também nessa votação. E aí você pode estar se perguntando, tá, e para você, o Rodri mereceria? Na minha opinião, o Rodri era um bom candidato, assim como o Vinícius era um bom candidato. Porém, é eleição. O quanto você puder fazer para conquistar o voto, eu faria. Por isso que eu não criaria essas brigas, as com sentido, beleza. Mas você não precisa impor sua opinião goela abaixo de uma maneira que você perca a torcida. Então, o Vinícius Júnior, no meu ponto de vista, ele perde muito em relação a isso. Beleza, pessoal? Esse é meu ponto de vista, tá? Deixe aqui nos comentários se você acha que faz sentido ou não. Mas eu senti a necessidade de falar isso, porque é um assunto que está sendo muito falado hoje, né? As pessoas, nossa, o Vinícius Júnior perdeu a bola de ouro. Na minha opinião, ele não merecia mesmo, por vários critérios, inclusive técnicos, né? Mas eu acho que o principal critério que eu levaria em consideração é que é voto. E se você tem uma pessoa que não gosta da imagem dele, igual eu, e eu não gosto da imagem que ele passa, apesar da causa ser justa, eu não gosto da forma que ele passa. Então, assim, é o que a gente fala, né? Cada um vai seguir um ponto de vista para definir um voto ou não. E como o voto é enviesado, eu imagino que alguns jornalistas tiveram o mesmo ponto de vista que o meu, mesmo sendo brasileiro. Beleza? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.